E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Ramiro, após a entrega de um saco com dinheiro ao Sidney, dirá a Irene que o Sidney quer ainda mais dinheiro para ficar de bico fechado. A vilã vai mandar: "Não vou dar um único centavo a mais, Ramiro, e se livre desse chantagista de uma vez por todas." Sidney, depois de escapar de uma emboscada do Ramiro, procura o Caio e revela que a pessoa que mandou sabotar os freios do carro que Daniel dirigia foi a Irene. Sidney ainda pedirá uma quantia milionária para denunciar e depor contra a Irene em julgamento. Caio receberá do ex-capanga da madrasta um vídeo onde mostra uma coisa chocante da Irene e de um cúmplice da mulher. Caio diz: "Minha nossa, o juiz precisa ver isso, agora mesmo." A vilã será presa e levada a júri popular. Caio entregará o vídeo surpresa nas mãos do juiz. Todos os presentes no julgamento ficarão de queixo no chão quando as imagens do celular forem reproduzidas em um telão. Antônio, Aline e o Caio se emocionam com a cena. Irene ouvirá o juiz dar a sentença final. Nesse momento, uma pessoa misteriosa entrará no julgamento, deixando todos de olhos arregalados com uma revelação chocante que fará. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que a Irene descobrir que Danielzinho não é o seu neto. Decepcionada, ela visitará o túmulo do filho no cemitério, se emocionará e pedirá perdão pelo mal que fez a ele. Sidney será peça-chave no quebra-cabeça. Receberá dinheiro do Ramiro e deixará claro querer mais para manter o bico calado. Ramiro dará o recado à patroa: "Quem esse inútil pensa que é para querer me chantagear? Vamos fazer assim, Ramiro. Você vai se livrar do Sidney. Vai se livrar de uma vez por todas desse chantagista." Ramiro montará uma emboscada para o ex-amigo, que conseguirá fugir com vida. Sidney, após escapar da morte, entrará em contato com a ex-patroa, ameaçando: "O seu plano de acabar com a minha vida falhou, dona Irene. A senhora cometeu o maior erro da vida. A senhora agora não perde por esperar. Eu vou acabar com você da pior maneira possível." Irene gela dos pés à cabeça com a ameaça. Ao desligar o telefone, aflita comenta: "Meu Deus, e agora? O Sidney sabe de muita coisa. Ele não pode abrir o bico." Na cidade, Caio ouvirá alguém bater à porta. Ao abrir, dará de cara com o Sidney na sua frente. Possesso de raiva, exigirá saber o motivo de ter invadido o hospital e mandado a Dalva acusar o Jonatas injustamente. O ex-capanga da Irene pede: "Calma, eu vou revelar tudo o que precisa saber, mas, para isso, vai ter que me transferir 500 mil reais para a conta de uma prima minha fora da cidade." Caio ainda ouvirá o peão afirmar saber quem sabotou os freios do carro que Daniel dirigia. Desesperado para saber quem foi o mandante, Caio pega o celular e transfere o dinheiro para a conta da prima do Sidney. Caio manda: "Pronto, agora você vai ter que me falar tudo, Sidney, e também vai testemunhar para o juiz tudo o que sabe." Sidney olha dentro dos olhos do filho do Antônio e abre o jogo. "A pessoa que mandou sabotar os freios do carro foi nada mais, nada menos que a sua madrasta, a dona Irene." Em choque, Caio duvidará, alegando que a Irene jamais seria capaz de colocar a vida do Daniel em perigo. O peão explica: "Não era pro seu irmão morrer. Aquele acidente era pra você bater as botas. Pra sua sorte e azar do Daniel, quem pegou o carro foi ele." Caio pergunta ao Sidney se ele tem alguma prova concreta da acusação. O rapaz dirá que sim, que tem a posse de um vídeo chocante, mas que entregará o vídeo apenas nas mãos de um juiz. Caio exigirá ver as imagens do vídeo. Sidney avisa: "Eu vou mostrar a você, mas com uma condição. Me prometa uma coisa: você não vai poder revelar nada do vídeo a ninguém, pelo menos não agora. Essa
É uma carta na manga que eu vou usar apenas na frente de um juiz. Caio, ao ver as imagens gravadas no celular, quase desmaia. Se enche de raiva e promete acabar com a madrasta e com o cúmplice do vídeo, com as próprias mãos. Com o depoimento do Sidney, o advogado Rodrigo conseguirá uma ordem de prisão para Irene La Selva. A vilã será pega de calças curtas na própria casa. Quando policiais invadirem o local, Caio vai gritar: "É essa, a mulher. Ela é a culpada da morte do meu irmão Daniel. Prendam a Irene agora mesmo." Antônio arregala os olhos e retruca o filho: "Que conversa é essa, rapaz? Você tá maluco? Acusando a minha esposa de um absurdo desses? Tem noção do que tá falando?" Luigi e Angelina, espantados, observam a vilã sendo algemada e levada presa. Caio olha dentro dos olhos do pai e avisa que os verdadeiros podres da Irene serão revelados na frente de um juiz no julgamento. Antônio, ainda sem acreditar na cena que presenciou minutos atrás, diz: "Olha aqui, rapaz. Isso que você tá acusando a Irene é muito absurdo. A Irene jamais seria capaz de algo assim. Vou fazer você pagar caro pelo que tá fazendo com a minha esposa, Caio. Você e quem está o ajudando." Dias se passam. A Aline e o Caio receberão do Rodrigo a informação que o juiz marcou o julgamento da Irene. A Aline pede: "Dr. Rodrigo, essa história do Daniel mexe muito comigo. Será que teria como eu falar com a dona Irene antes do julgamento? Eu preciso olhar nos olhos daquela mulher." Rodrigo avisa: "Eu vou conseguir junto ao juiz uma autorização, Aline. Aguarda um instante." Minutos depois, o advogado retornará com a autorização em mãos. Caio, a Aline e o advogado vão até o local onde a Irene está presa. Darão de cara com o Antônio, que avisa que só por cima do seu cadáver deixará a viúva ver a Irene atrás das grades. A Aline conseguirá ficar frente a frente com a Irene, olha nos olhos da vilã e diz: "Então quer dizer que foi a senhora? Você matou o Daniel?" "Confesso que estou tão surpresa quanto toda a cidade. Que a senhora é uma criminosa, eu já sabia. Mas tirar a vida do próprio filho, isso é um absurdo. Eu faço questão de estar presente no seu julgamento e vê-la sendo condenada a passar o resto da sua vida na cadeia." A Aline deixa a delegacia. Comenta com o Caio e o Rodrigo estar com medo que a Irene consiga ser inocentada pelo juiz. Caio a tranquilizará falando que o Sidney tem uma carta na manga e usará no julgamento. Rodrigo pergunta: "Que carta na manga é essa?" O filho do Antônio responde: "Não posso falar, nem mesmo para vocês. Me desculpem, prometi ao Sidney, é para a segurança de todos." Chega o dia do julgamento da Irene. Dentro da sala, já estará os convidados e o júri aguardando o juiz dar início. Fora da sala, Rodrigo, a Aline, Angelina e o Caio estarão reunidos. Ansiosa, a viúva confessa estar com medo que o Sidney desista de acusar Irene e de mostrar ao juiz o vídeo que tem em mãos. Rodrigo pede calma e avisa que no julgamento acontecerá grandes surpresas. Do lado de fora do prédio, dentro de um carro, estará uma pessoa anônima esperando o momento exato para invadir o julgamento e revelar algo chocante. Em uma sala reservada dentro do prédio, Irene, Antônio e o advogado Silvério estarão esperando o início do julgamento. Silvério confiante diz: "Não se preocupe, dona Irene. A menos que eles tenham algo que possam nos surpreender, não vejo motivo algum para nos preocuparmos. É a palavra de um peão com uma ficha criminal extensa contra a palavra de uma senhora correta de família que jamais teria coragem de fazer mal a uma única mosca." O juiz iniciará o julgamento. Caio, Antônio, Luigi, Angelina e Aline estarão entre os convidados. O júri ouvirá o juiz chamar: "Vamos iniciar o processo. Que entre a acusada senhora Irene La Selva." Rodrigo, como o advogado de acusação, fará diversos questionamentos à vilã, que conseguirá se esquivar, alegando não ter prova alguma dos absurdos que está sendo acusada.
Silvério comenta consigo. Boa, a dona Irene é mais esperta do que eu imaginava. Vou conseguir provar a inocência, até com uma certa facilidade. O juiz também ouvirá o depoimento da Aline. Eu não sei de muita coisa, seu meritíssimo, além do que todos aqui já sabem, mas eu acredito que sim, que a dona Irene tenha mandado sabotar os freios do carro que Daniel dirigia, não para tirar a vida do Daniel, mas para tirar a vida do irmão do Daniel, o enteado dela, o Caio. Sim, até porque toda a cidade sabe que a dona Irene odeia o Caio com todas as forças. Irene retrucará a viúva falando que jamais cometeria mal algum contra qualquer pessoa da família, que sempre amou o Caio como se fosse o próprio filho. Caio, revoltado, toma a frente e grita: mentira! Essa mulher está mentindo, meritíssimo. Irene é uma mentirosa. Ela nunca gostou de mim. Nas noites de chuva, quando pequeno, me colocava para dormir do lado de fora da casa. Eu sempre fui tratado como um lixo nessa família, inclusive pelo meu próprio pai. Do lado de fora do recinto, a pessoa misteriosa estará escutando tudo o que é falado no julgamento. Chegará a vez do Antônio depor. O juiz perguntará ao ricaço se ele acha que a sua esposa seria capaz de cometer um crime contra o próprio filho. Os convidados e o júri escutam a resposta do homem. Que conversa é essa, meritíssimo? Não tá louco? Mas é claro que não. Irene? A minha esposa jamais teria coragem de fazer um absurdo desses que estão a acusando. Irene e o Caio realmente não se gostam muito, mas o que estamos discutindo aqui é a morte do meu outro filho. E o Daniel era a pessoa que a Irene mais amava na vida. Disso eu não tenho dúvida alguma. Irene é inocente sim. A vilã começará a tremer inteira depois que o juiz chamar. Que entre a principal testemunha do caso, que entre o senhor Sidney Moreira. Irene gela dos pés à cabeça ao ver o seu ex-capanga entrando no recinto. Sidney olha em direção à ex-padroa. O juiz diz: Senhor Sidney, responda com a verdade todas as perguntas que o advogado de acusação questionar. Rodrigo se aproxima do Sidney e pede: Senhor Sidney, preciso que nos explique com clareza a espécie de ligação que tinha com a dona Irene. Sabemos que você era funcionário da fazenda La Selva. A minha dúvida é, por um acaso, você fazia serviços extras fora da fazenda, para ser mais preciso, para a dona Irene? Silvério tentará barrar a pergunta afirmando que o Rodrigo está induzindo a testemunha. O juiz negará a objeção e pedirá ao careca que se mantenha calado. Sidney explica: Eu sempre trabalhei para o Dr. Antônio. Isso, todos aqui já sabem. O que ninguém sabia é que também prestava serviços à dona Irene, sim. Inclusive, o serviço que matou o próprio filho dela, o Daniel. Os convidados e o júri ficam abismados com a declaração do peão. Irene contestará, alegando ser mentira, que o juiz não pode acreditar na palavra de um serviçal que não tem nem mesmo onde cair morto. Silvério exigirá que a testemunha apresente provas do que está acusando a cliente. Rodrigo se impõe afirmando: Não se preocupe, Dr. Silvério. A testemunha tem uma prova sim, e todos aqui estão prestes a ver essa prova. Silvério e a Irene ficam sem entender que espécie de prova Rodrigo está se referindo. O juiz olha a ficha das testemunhas e comenta: Aqui diz que o senhor Sidney Moreira solicitou um telão para reproduzir um vídeo onde mostrará o que realmente aconteceu. Irene, com medo de que o Sidney possa ter em mãos, pedirá um tempo alegando não estar se sentindo bem. Sozinho com Silvério em uma sala, exigirá saber que vídeo é esse que Sidney tem em mãos. O careca preocupado fala: Não sei, dona Irene. Eu acho que nem mesmo o advogado Rodrigo tenha conhecimento do que há nesse vídeo. Agora só nos resta torcer para que não seja nada comprometedor. Até agora, estamos em vantagem.
Irene retorna ao seu lugar. O juiz pergunta ao Sidney onde está o vídeo. A testemunha pega o celular, caminha até o juiz e entrega em mãos. Irene, apreensiva, apenas observa. Antônio, Aline, Caio e todos os convidados também observam o juiz com o celular nas mãos. Sidney fala: esse é o vídeo que eu quero que reproduza no telão, meritíssimo. Todos precisam ver. O juiz dá play na imagem no celular e se assusta com o que vê. Em choque, comenta: minha nossa, mas esse vídeo é a prova cabal. Isso aqui é muito grave, mais grave do que eu imaginava. Irene, sem saber do que se trata, pedirá ao juiz para ver o conteúdo do vídeo e voltará a afirmar que são provas falsas que estão usando contra ela. Juiz fala: devido ao grau de gravidade desse conteúdo, vamos permitir que seja reproduzido num telão para que todos nesse recinto vejam com os próprios olhos o que eu acabei de ver. A sua situação, dona Irene Laselva, acabou de complicar 100 vezes mais. Silvério, sussurrando, pergunta ao cliente o que será que tem naquele vídeo tão grave assim. Irene responderá não saber, que não poderia imaginar que o Sidney tivesse algum tipo de gravação a seu respeito. Caio grita: eu sei o que tem nesse vídeo. É muito grave, sim. E é por isso que eu tava tão confiante que você, Irene, que você seria condenada. E com certeza vai ser condenada e muitos anos na cadeia. O juiz reproduzirá no telão as imagens gravadas no celular do Sidney. O público fica em choque. O júri também. Antônio olha para a esposa e fala: eu preciso de uma boa explicação, Irene. O que significa isso? Aline, em choque, também diz: essa mulher não merece perdão. Tem que pagar o resto da vida na cadeia. É o mínimo que ela merece. No telão estará a cena reproduzida uma reunião da Irene conversando com Ernesto, com a Dalva e com o padrão da Lucinda, o mesmo juiz que estava cobertando todos os crimes da Irene. Inclusive, era esse juiz que pressionava o Marino a não investigar os casos. O primo do Ernesto surge no meio do julgamento revelando que a Irene, além da sabotagem dos frios que matou o Daniel, também atentou contra a vida do Caio e do Ademir, e que está ali colocando a sua vida em risco apenas fazer justiça à morte do seu primo Ernesto. O meritíssimo baterá o martelo: senhora Laselva está condenada a 30 anos de cadeia por crimes contra Daniel Laselva, Ernesto Siqueira e os atentados contra Caio Laselva e Ademir Laselva. Você gostaria de ver a Irene presa? Ela merece quantos anos de cadeia? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.